Graça e paz, povo de Deus. Continuando sobre o nosso confronto de poderes, nós falamos na aula passada os 3 níveis de batalha: terrestre, oculto e estratégico. Tanto a questão de darmos da libertação individual, da questão de quebrar as estruturas de engano através das falsas religiões, e o nível de opressão e de governo das hostes, né, espiritual do mal no governo, nos poderes propriamente dito. Então nós vamos conversar um pouco sobre esse caso aqui, que é o caso do gadareno. Em Lucas, a partir do capítulo 8, nós temos 4 casos bem específicos: o gadareno, a mulher com fluxo de sangue, a filha de Jairo e a parábola do semeador. Todos os 4 pontos falam sobre salvação. Então a oração é um dos meios importantes no processo da salvação. A batalha espiritual é um meio, assim como a oração, um meio para nós chegarmos a um fim, que é a salvação do perdido. Esse é o desejo do coração do Pai. Lá em João capítulo 4, o Evangelho de João, deixa eu ler aqui com você. Você sabe lá o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E depois de Jesus ter se encontrado com a mulher samaritana, ela foi já impactada pela verdade, ela foi até a cidade. E lá na cidade ela testemunhou e trouxe uma multidão com ela. Nesse meio tempo, os discípulos chegam e oferecem uma comida para ele, versículo 31 de João 4. Nesse interim, os discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida eu tenho para comer, e vós não conheceis. E eles ficaram indagando: que comida é essa? De onde vem? Quem deixou isso aqui? Aí eles indagando, então Jesus esclarece. Versículo 34, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Fazer a vontade e realizar sua obra. Então eu acredito que Jesus teve 2 propósitos na sua vida, 2 obras bem claramente realizadas: a obra da sua vida, que foi o discipulado, e a obra da sua morte, que foi a redenção pelo seu sangue. E aí aqui em João capítulo 6, versículo 40, Jesus deixa mais claro ainda qual é a vontade do Pai. Ele diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Qual é essa vontade? Olha aqui o que diz em João 6,40. De fato, disse Jesus, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a vontade do Pai é salvar o perdido. Essa é a vontade do Pai. Então, o meio pelo qual nós fazemos a oração, a batalha espiritual, todas as outras estratégias que podemos usar, é para alcançar o mesmo fim, a salvação do homem. Então, em Lucas capítulo 11, Jesus fala essas palavras. Nós estamos aqui no caso em que os fariseus acusam Jesus de ter expulsado o demônio por força de Beelzebul. Mas lá no versículo 21 e 22, Jesus diz o seguinte: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo que tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Então, há um valente que está armado, protegendo tudo quanto tem, sobrevém um que é mais valente do que ele, vencendo, em Mateus diz, amarrando o valente, reparte o seu despojo. É interessante que essa palavra tem muito a ver com a libertação, tornar livre, né? Ser um vencedor. E lá em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: eu tenho-vos dito isso para que tenham paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória que Jesus está falando aqui, a vitória que leva à salvação, que traz a salvação,
Essa palavra no grego é usada em algumas vezes. Primeiro, nessa expressão aqui em João capítulo 16, quando Jesus diz, eu venci. A palavra grega é nikao. Essa palavra também é usada nas cartas à igreja do Apocalipse, as 7 cartas. Ele diz sempre, ao que vencer, ele usa a palavra nikao. Em Lucas, capítulo 11, 22, também como nós vemos, ele usa a palavra nikao. E nessas expressões da palavra vencedor ou vencer, ele está falando a respeito da sua própria obra e a respeito do que nós devemos fazer. Porque ele venceu, nós podemos vencer. E é óbvio que a cruz é o clímax dessa vitória. Foi lá na cruz que Jesus despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, triunfou contra ele, triunfou sobre eles. Ele trouxe triunfo em si mesmo para que nós também tivéssemos triunfos. Então, o que lá em Lucas 11, o que os fariseus estavam acusando Jesus? Era dele ter expulsado o demônio pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E na verdade, todas as regiões vizinhas a Israel, das nações vizinhas a Israel, eram devotos, né? Idolatravam a um tipo determinado de Baal, ou Baal-zebu, ou Baal-alins, outros tipos de deuses, de Baal, de senhores. E aqui os fariseus acusam Jesus de ter expulsado o demônio através do dedo de Beelzebu, um dos valentes do reino das trevas. Então Jesus conta essa parábola, ele diz, ele começa a contar a parábola, se o valente, armado, protegido em sua casa, guarda os seus bens, tudo quanto ele tem. E o que são esses bens que o valente armado protege? A alma dos homens. A sua armadura, se a armadura dele permanece intacta, as almas também permanecem sem salvação. Por isso nós precisamos amarrar o valente, vencer o valente. E Jesus declara, se eu expulso a Satanás, ao valente, aos demônios, eu o expulso pelo dedo de Deus. Que é o dedo de Deus? É o Espírito Santo. É através desse dedo de Deus, o mais valente que está em nós, é o Espírito Santo de Deus. É por esse Espírito que nós expulsamos os demônios. Lá em Atos dos Apóstolos diz, recebereis o poder para ser minhas testemunhas. O poder não é só para testemunhar, mas para libertar, para trazer libertação. Onde é que está o Espírito Santo de Deus hoje? Está em mim, está em você. Nós somos o dedo de Deus para trazer libertação, vencer o valente e trazer libertação aos homens. Jesus declarou que nós faríamos obras maiores que ele. O que nós ligássemos na terra terá sido ligado nos céus. Mateus 16, 19. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, nós precisamos lutar. Nós, embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne. As nossas armas não são poderosas humanamente falando, elas são poderosas em Deus. A nossa milícia não é carnal, a nossa milícia, a nossa batalha, ela é espiritual. E poderosamente em Deus, nós nos apropriamos das armas para destruir sofismas, para destruir fortalezas, para amarrar o valente, para vencer o valente. Essas fortalezas que Paulo relata em 2 Coríntios 10, 3 e 4, são argumentos e pensamentos dos homens, que Satanás plantou, decisões e escolhas que o homem toma, movido por valores errados. Seja individualmente ou seja coletivamente, Satanás tem levantado argumentos, pensamentos, arraigadas na mente, essas fortalezas se estabelecem. Outro ponto é altivez, e altivez é um lugar elevado,
no grego, a palavra se refere a um lugar elevado, a poderes cósmicos, a essa influência das hostes espirituais do mal, dos principados e potestades, dos dominadores que estão sobre o planeta Terra, que estão sobre os homens. Poderes que são direcionados contra Deus, que buscam intervir entre Deus e o homem para cegar o entendimento dos homens. Por isso Paulo vai dizer que o evangelho está encoberto para estes homens. Por que está encoberto? Por que se perde? Porque o Deus desse século cegou o entendimento deles. Então a intercessão em nível estratégico é importante. E Deus confiou isso para a igreja. Assim como no evangelho eterno nós precisamos interceder para acionar o evangelho eterno, na evangelização precisamos acionar o evangelismo através da oração. Todo evangelismo começa com oração, liberando o caminho para você, repreendendo as hostes que estão cegando o entendimento daquela pessoa, para que quando você compartilhar o evangelho, ela entenda, mas além de entender, possa tomar uma decisão. Você já deve ter evangelizado pessoas que entenderam o evangelho, que coisa maravilhosa, compreenderam a verdade, entenderam que precisavam ser salvas, mas quando você pergunta da decisão delas, elas não conseguem tomar. É porque a cegueira ainda está lá. Então nós precisamos orar para repreender essas hostes do mal, para poder trazer libertação. O primeiro passo da evangelização é a oração. O evangelismo precisa ser um evangelismo de oração, para poder confrontar, para poder estabelecer um caminho aberto para a evangelização e para a consciência daquelas pessoas. Em Lucas, capítulo 8, 35 a 36, nós vamos ver aqui o caso do gadareno, né? A cidade vem para ver o que tinha acontecido. Jesus opera uma libertação tremenda na vida daquele gadareno. Ele era uma pessoa tremendamente possessa. Dos graus que nós temos no Novo Testamento sobre possessão demoníaca, o gadareno está no topo da lista. Ele é o de mais elevado nível de possessão demoníacas, e legião era o que estava sobre ele, narrado nos evangelhos no Novo Testamento. Então diz ali: a cidade saiu para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então um homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe como fora salvo aquele endemoniado. Como eu disse, salvação é o tema desses 4 conflitos ou confrontos registrados em Lucas capítulo 8. O primeiro é o gadareno. E a palavra aqui para salvo é zozo, que quer dizer curar, salvar, fazer o bem ou sarar. A salvação, ela se estende em várias dimensões do homem. E eles viram como o gadareno tinha sido salvo e contaram, os homens que estavam cuidando do porco, e contaram como aquele homem foi salvo. Então, Jesus salvou o gadareno, o libertou dos poderes demoníacos que comandavam a sua mente racional e as suas ações físicas. O gadareno estava possuído por demônios. Sua razão e seu corpo estavam sobre demônios, sobre a ação de demônios. E Jesus repreende o demônio e liberta o gadareno dos poderes demoníacos. Essa libertação resultou na salvação do gadareno. Então ele é salvo, ele é liberto dos poderes demoníacos. A mulher com fluxo de sangue, há 12 anos, lutava com o seu fluxo de sangue. Ela toca na orla do vestido de Jesus e é curada. E novamente Jesus libera uma palavra para ela. Quando Jesus libera a palavra para aquela mulher, ele diz: a tua fé
te salvou. Ele usa zozo, que salvou. E novamente, a salvação não só liberta a pessoa do pecado, mas também cura, traz cura física. A filha de Jairo, Jesus disse, crê somente e ela será salva. E no caso, a filha de Jairo estava morta. O evangelho é poder sobre a morte, poder sobre demônios, poder sobre enfermidades, poder sobre a morte. Esse evangelho que nós devemos evangelizar. E a parábola do semeador, que retrata a intenção de se pregar o evangelho a todas as pessoas, a tempo e a fora de tempo. O semeador não saiu escolhendo aonde semear a sua semente. Ele plantou em todo tipo de solo, mas cada tipo de solo teve uma reação diferente. A palavra usada a respeito de restauração de uma pessoa através da fé é serem salvos. Então, quando o semeador saiu a semear a sua semente, era para que os homens fossem salvos. E novamente, Jesus estava falando uma parábola acerca da salvação. Quando o gadareno é visto pelos homens, eles ficam admirados em vê-lo, porque ele estava vestido, ele andava nu, ele estava em pleno juízo, ele não tinha domínio da sua razão, e ele estava assentado aos pés de Jesus. Jamais eles tinham visto aquele homem parado, mas ele sempre era agitado por demônios. Agora ele estava vestido, novas vestes, em juízo, no seu juízo perfeito, e assentado aos pés de Jesus. Isso é o poder do Evangelho. Traz novas vestes sobre a vida da pessoa, traz a razão de volta e estabelece a Jesus como Senhor, assentado aos pés de Jesus. Então Jesus confronta com seu poder todas as fortalezas para restaurar cada parte da vida humana, seja no seu relacionamento com Deus, na sua cura física, no resgate da morte. Então, nos conflitos de Lucas, nós podemos registrar esses 3 áreas de atuação. Jesus confronta com seu poder todas as fortalezas para restaurar cada parte da vida humana e do ser humano. No nosso relacionamento com Deus é a primeira restauração que acontece. Na personalidade e liberdade violada, como no caso do gadareno. Na nossa saúde física, emocional e espiritual, como o caso da mulher com fluxo de sangue. E resgata-nos da morte, tanto física quanto espiritual, como foi o caso da filha de Jairo. Então, no confronto de poderes, o evangelismo, a intenção do evangelismo é levar essas pessoas até um novo relacionamento, alterar a personalidade, trazendo liberdade, trazendo saúde física, emocional e espiritual e nos resgatar da morte. O evangelismo, através do confronto de poderes, traz esse resultado maravilhoso e muito adequado para a nossa realidade. Voltando aqui um pouco atrás, quando Paulo fala em 2 Coríntios 10 sobre as armas para remover fortalezas, as fortalezas são estabelecidas e eu entendo que os argumentos e a altivez são formas de proteger as fortalezas que Satanás planta nos homens, através de pensamentos errados ou decisões erradas, sejam elas individual ou coletiva, como eu falei, mas estabelece um domínio, uma área de influência na mente do homem, ao ponto do homem não entender. E essa fortaleza é o que causa essa escama, que ele não vê a luz do Evangelho. Então nós precisamos acionar a oração, a intercessão, nós precisamos acionar e estar ciente de que temos um confronto com as hostes espirituais do mal. Quando Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo, fala da armadura de Deus, eu entendo que nós precisamos discernir bem que essa armadura não é para uma contemplação.
O Espírito Santo não veio sobre nós para apenas ficarmos contemplando. Eu sei que é muito bom receber uma unção e sentir os espasmos físicos, sentir a presença do Espírito Santo em nós, é muito bom. Mas o Espírito Santo não veio só para isso. Ele veio sobre nós para nos capacitar, para evangelizar o mundo. Sermos suas testemunhas, testemunhas de Jesus, aonde? Na sua cidade onde você está, no seu estado, na sua nação e até os confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós estamos declarando isso sobre a sua vida, que nós vamos levar a palavra de Jesus, esse confronto de Jesus, para restaurar relacionamentos com Deus, para libertar personalidades que foram violadas, personalidades e a liberdade dessas pessoas que foram violadas, para levar salvação, saúde física, emocional e espiritual a todas as pessoas e resgatá-las da morte, seja da morte física, seja da morte espiritual, porque eu creio no poder da igreja para curar, para trazer, para ressuscitar os mortos, trazendo-os de volta à vida. É esse o poder do Evangelho, é assim que nós devemos proclamar o Evangelho. Amém? No nome poderoso de Jesus, até a próxima aula, no nome de Jesus. Amém.